Olá, meu nome é Rodrigo Santos Henrique da Silva, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação Estrito Sensu em Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira. Sou supervisionado pela professora doutora Adriana Benevides Soares, na disciplina Estágio Docente 2022.2. Vamos falar sobre como confeccionar pôster para congresso. O que é um pôster? Então, um pôster, ele é a exposição de um trabalho acadêmico impresso num cartaz, acompanhada de uma apresentação feita pelos autores desse pôster ao público que se dele aproxima. Então, o público ele vai circular entre os pôsteres exibidos durante uma determinada sessão de evento científico e a pessoa vai escolher o pôster que deseja e se aproximar. Então, o pôster ele vai funcionar na medida em que consegue atrair a atenção do público e estimular a aproximação de possíveis interessados nos temas expostos para o contato com os autores. Então, um pôster ele é, de fato, a forma gráfica de apresentação de um trabalho de pesquisa em encontros científicos. Então, ele tem essa função de ter a combinação para atrair e transmitir a mensagem em tempo adequado e rápido. É bom frisar que um pôster não é o artigo da pesquisa comprimido em colunas. Ele precisa ter uma mensagem em que transmita e que seja de fundamental escolher as informações principais, de modo nítido e simples. Por que apresentar em pôster? Como eu falei, o pôster ele vai funcionar na medida em que ele consegue atrair a atenção desse público que está naquele congresso científico. Então, um pôster ele precisa comunicar o material do estudo, da pesquisa, levando aquele leitor a assimilar o conteúdo no tempo específico do encontro. Então, aquele encontro vai acontecer de forma em que o leitor vai se aproximar, se interessar pelo aquele conteúdo e ter um tempo específico para poder ler e conhecer a pesquisa. Quais são os tipos de pôster? Primeiro lugar, na hora em que o cientista ou pesquisador ele vai elaborar um pôster, planejar e começar a traduzir a sua pesquisa para esse cartaz, ele precisa fazer uma inscrição no evento. E esse evento faz as especificações nesse momento. Então, é necessário conhecer as especificações publicadas para o evento para o qual ele está sendo criado, para que não tenha eventuais questões ou problemas na exposição e na apresentação da pesquisa. Tá? Assim a gente vai conhecer os tipos de pôster que vão ser feitos para essa inscrição, e eles podem ser na horizontal ou na vertical. Aqui a gente tem dois exemplos, né, tanto na horizontal quanto na vertical. Né? Aqui também a gente já pode ver, como no slide anterior, as divisões, né, dos elementos, os eixos, os espaços, como que cada item, né, está dividido para que seja mais legível e de fácil leitura para quem está sendo exposto. Elementos do pôster. O que vai ter nesse pôster? O que precisa ser colocado? Como que ficam essas divisões? Então, existem alguns elementos que devem ser colocados nesse cartaz, que será exposto e será apresentado nesse evento científico. Então, começando pelo título, precisa ser atraente e precisa exprimir o assunto de forma que desperte o interesse do leitor. Lembrando, ele vai estar passando, o trabalho será apresentado, esse leitor vai estar passando e precisa ser atraído já pelo título. Precisa ter a identificação dos autores, da instituição e dos órgãos de fomento à pesquisa. Na introdução, precisa ter foco nos pontos principais, o menor número possível de palavras para expressar o pensamento, texto de fácil compreensão. Então, as palavras precisam ser escolhidas, em menor número, mas que consiga expressar o pensamento da pesquisa e do trabalho. Ainda sobre os elementos do pôster, outros elementos que precisam estar contidos nesse cartaz são materiais e métodos da pesquisa, os resultados que foram encontrados,
as conclusões e considerações finais, a literatura citada. O pôster precisa ser atraente para o leitor, apresentar equilíbrio visual entre figuras e textos, separados por espaços em brancos e eixos. Aqui a gente tem um exemplo das figuras que foram utilizadas para os resultados dos gráficos. Cada elemento separado por espaços em brancos, dando definição que diz respeito a cada um. As figuras escolhidas para ilustrar o texto em que está sendo falado, as referências bibliográficas aqui ao final, junto com os símbolos da instituição e dos órgãos de fomento. A formatação. A gente falou sobre os elementos que o pôster precisam estar contidos no pôster, e como esses elementos precisam estar alinhados e de visualização de forma gráfica atraente para o público e organizado. A formatação também faz parte desse processo. Então, a escolha da fonte é de suma importância. Então, escolher fontes de uma única família, dividida em espaçamentos que possam ser legíveis, não é aconselhável o uso de sublinhado para destaque. Então, o ideal é que, quando for destacar uma palavra, seja utilizado o itálico. Aqui a gente tem um exemplo também do texto, a divisão entre o que é o título, o que é o corpo do texto, os espaçamentos entre letras e linhas, para que de forma organizada o leitor possa ter facilidade no momento da leitura. Outra coisa que é visualmente eficiente é a escolha de fontes com serifa, que são aquelas com cantos arredondados, para o corpo do texto, do pôster, e letras sem serifas para títulos, gráficos e tabelas. Ainda na formatação, outro ponto importante são as escolhas das cores. Um pôster, como eu falei no começo, é a forma gráfica de apresentação de um trabalho científico. Então, as cores, para o leitor, precisa também ser de forma atraente e harmônica. Algo que é ideal é a escolha de uma mesma paleta de cores. Então, aqui a gente tem um exemplo de um pôster com cores de forma mais harmônica, combinando com o símbolo da instituição, sem nenhum mudanças muito bruscas de cores. Outra coisa que é muito importante são as ilustrações. As ilustrações são importantíssimas num pôster, gráfico, tabelas, imagens e fotos. Depois do texto revisado, deve-se fazer as escolhas das figuras, dos gráficos e tabelas que mais representem o estudo com a melhor resolução. Então, a escolha das figuras elas precisam estar de acordo com o que está sendo dito no texto para que seja ilustrado, tanto das tabelas e dos gráficos. É preciso tomar cuidado também com a resolução. Lembrando que esse pôster é um cartaz que será impresso para a exposição, onde as pessoas irão passar e ler. Então, a resolução para a impressão e o tamanho precisam ter cuidado também na hora da escolha, para que não fique nada visualmente ruim ou ilegível. Pontos importantes no momento da elaboração do pôster é a revisão. Esse pôster ele será impresso por uma gráfica ou por uma instituição que possa imprimir. Então, é necessário, antes de gerar esse arquivo, que será enviado para impressão, que seja feita a avaliação e a revisão do pôster. Se os objetivos estão cumpridos, se a mensagem está nítida, se as figuras estão na resolução adequada para impressão e visualização, se elas estão de acordo com o texto em que elas querem ilustrar. Feita essa revisão, feita essa avaliação, diante também da inscrição que foi feita para esse congresso científico, gera-se um arquivo em PDF e faz a escolha da gráfica e do material que será utilizado para a impressão. Os materiais de suporte que serão colocados nesse pôster, em formato de cartaz, eles podem ser em lona ou em papel. É preciso saber disso também antes,
onde será o evento, como que ele será exposto, para na hora da impressão não ter também grandes questões ou problemas. Então, para a exposição, eles podem ficar em painel ou suporte. Aqui a gente tem duas imagens que mostram e ilustram como que o painel fica exposto dentro de um congresso. Então, as pessoas passam por esses painéis, eles vão visualizar, isso é importante também, ter conhecimento antes de terminar a elaboração do pôster, quando você vai fazer a impressão desse pôster. Outro ponto também que é importante é o transporte. O pôster, o cartaz é a comunicação gráfica do trabalho que será apresentado. Então, no momento em que ele será transportado, precisa ser visto a case ou cilindro do transporte mais adequado. Levar na bagagem de mão em casos de viagem. Muitos desses eventos acontecem em outras cidades, em outros estados, então é importante que se preste atenção, né, no momento da viagem, se for feito de avião ou de ônibus, né, que seja levado na bagagem de mão. Outro ponto que é importante ter atenção é ter o arquivo digital para eventual emergência. Lembrando, o pôster é essencial para a apresentação do trabalho nesse congresso. É através dele que seu trabalho de pesquisa, os resultados, as considerações serão comunicados para o público. Então, toda a situação de emergência precisa estar antecipada. Aqui é o referencial teórico que foi utilizado para a elaboração dessa aula. Muito obrigado.